Fala, loucos, banda, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha? Rapaziada, vamos falar aí sobre comissão técnica do Corinthians, né? As comissões técnicas, né? O que teve de positivo, o que teve de negativo. Já adianto pra vocês que tem sim coisas positivas e negativas em todas as comissões técnicas que passaram pelo Corinthians. O único fator decisivo pro ano não ter sido muito bom, além do nível do time em si, né? Mas foram as trocas constantes que tivemos, né? Mas todo mundo deixou alguma coisinha positiva ali e, claro, algumas coisas, bastante coisas negativas também, né? Fernando Lázaro, pessoal, como eu disse, para mim não era o técnico ideal para poder ter assumido o Corinthians após a saída do Vitor Pereira, mas ele veio com uma ideia de jogo que inicialmente eu achei legal. Quando o Vitor Pereira tá no Corinthians, ele jogava naquele 4-3-3 no Vzinho, né? Com 2 meio-campistas e um volante atrás. E ele não gostava muito do Roger Guedes na ponta esquerda, né? Então ele utilizava o William na esquerda, na direita tinha o Gustavo Silva, Adson, Mantuan, cada um por um período. E no ataque o Yuri Alberto, né? Depois que o William sai, meio que ele é obrigado a colocar o Guedes na ponta esquerda. Só que o Guedes, ele não tem característica de voltar para marcar, né? Então o VP ele teve que fazer algumas mudanças ali para praticamente o time jogar num 4-4-2, né? Mas na estrutura do 4-3-3, né? Pro Roger não voltar tanto, mas alguém proteger ele aqui pelo lado esquerdo. Mesmo assim, tinha muito espaço o time, né? Na minha cabeça, o Corinthians ele tinha que dar um jeito de arrumar o time para jogar num 4-4-2, né? Porque se eu colocaria mais um cara no meio campo, daria um pouco mais de liberdade pro Renato Augusto, que tinha dificuldade na marcação, e deixava livre o Yuri e o Roger Guedes, né? Que ambos também não voltavam para marcar. O Lázaro ele faz isso. Ele chega, joga num 4-4-2, na direita fica o Adson, né? Só que ele coloca o Juliano nesse meio campo, juntamente com o Rony e com o Renato Augusto, né? E aí fica basicamente tipo uma linha de 4, Renato na esquerda, a dupla de volantes Juliano e Rony, depois Juliano e Fausto, né? Na direita o Adson, né? E no ataque o Guedes e o Yuri Alberto. O time fica bastante exposto, né? Isso ficou muito visível no clássico contra o Palmeiras, por exemplo. Em alguns jogos o Corinthians foi muito alvejado no Campeonato Paulista. E ele decide colocar o Fausto nesse time, né? E tirar alguém. Eu pensei que ele ia tirar o Rony, mas ele tira o Adson, né? E coloca o Juliano mais pra frente, no lugar do Adson. E depois tem a lesão do Renato Augusto e o Corinthians se perde, né? Mas a fundação do time de 2023, ela era falha já com o Lázaro, que foi o técnico que teve mais tempo para trabalhar no Corinthians, né? Com adversários mais fracos que são do estadual, ele até teve ali um período positivo ou até que poderia demonstrar um crescimento, né? Que foi até onde os jogadores foram em podcast, dar alfinetada no VP, pelo clima bom que ficava com o Fernando Lázaro, né? Nosso querido ar-condicionado, né? Também aproveitando ali o momento ruim do VP no Flamengo, né? Enfim, o Lázaro é mandado embora depois de uma sequência ruim, após ter outra pré-temporada depois de ser eliminado do Campeonato Paulista. E o Duílio traz o Cuca. A gente nem conseguiu ver o trabalho do Cuca direito porque foi 2 jogos, né? Me abstenho aqui de fazer qualquer tipo de análise. Mas uma coisa interessante que ele tinha verificado foi que o meio-campo do Corinthians era pouco competitivo e era muito distante um do outro, né? Como eu disse, foi a fundação do Fernando Lázaro, né? Todo o tempo de trabalho foi jogado meio que no lixo, num estilo de jogo que até poderia criar bastante chances, mas com a presença do Renato Augusto, mas quando não tinha ele, além de não criar chances, continuava muito defasado defensivamente, né? Enfim, aí depois saiu o Danilo durante o jogo contra o Palmeiras, depois o Cuca pediu pra sair, né? E aí veio o Luxemburgo. Pessoal, o Luxemburgo... Eu não tinha visto o Luxemburgo trabalhar no Corinthians, eu sei que ele teve outras passagens, mas eu era muito pequeno, então não acompanhei. As passagens que eu tenho de cabeça, assim, que eu lembro que foram interessantes, foi que ele estava no Palmeiras 2008, ali que tinha Denilson, Diego Souza, eu acho, né? Valdívia, eu lembro desse time do Palmeiras aí que era bom, e eu lembro que foi campeão paulista, né? E eu lembro também dele ganhando o Paulistão em cima da gente em 2020 também, que ele espelha o fraquíssimo time do Corinthians ali, do Thiago Nunes, né? O Palmeiras já cheio da grana, já com um elenco muito melhor que o do Corinthians, espelhando o time do Corinthians para ser campeão paulista, né? Senão a gente ia ser campeão mais uma vez na casa do nosso rival, que seria bastante engraçado, né? Enfim, ganharam nos pênaltis de nós, né? E depois eu não tinha visto mais nada, mas assim, esses trabalhos todos aí eu não acompanhei, eu só vi de longe, né? Então, eu confesso que eu tinha curiosidade para saber como é que o Luxemburgo é, porque todo mundo chamava o cara de ultrapassado. Eu não gosto muito desses jargões, né? Prefiro ver como o cara é.
Mas também não era um nome que eu traria pro Corinthians nesse momento, né? O Luxemburgo. O Luxemburgo, logo de cara, ele tem um acerto, no meu ponto de vista, que é tentar consertar esse meio campo que é defasado, que é aberto, que é exposto, jogando com 3 volantes, né? Ele também tem a expertise ali de achar uma posição pro Paulinho, que desde o ano passado, já com o VP, a gente não sabia ao certo a posição do Paulinho, né? Se ele jogava como meia, se ele jogava como segundo volante, né? Na mão do Lázaro, às vezes jogou até de centroavante, enfim, jogou de meia esquerda, enfim, o cara estava totalmente sem posição, até pelo mau momento físico do Paulinho aí nesse retorno ao Corinthians, né? E o Luxemburgo acha uma posição para ele como 5, né? Primeiro volante, surpreendentemente foi muito bem nas partidas que atuou, mas infelizmente depois de 3 jogos, se eu não me engano, o Paulinho se lesionou de novo gravemente, né? Igual a lesão do ano passado que tirou ele do resto da temporada, né? Que voltou só nessa, né? Foi uma boa sacada. E aí eu pensei que o Luxemburgo ia vir com essa vertente um pouco mais defensiva. Mas depois eu fui estudar, o Luxemburgo sempre foi um cara mais ofensivo, né? Enfim, e aos poucos ele foi meio que perdendo a mão ali na parte tática do Corinthians, né? O Corinthians até viveu um momento positivo ali depois de eliminar o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, até ser eliminado pelo São Paulo na Copa do Brasil, né? Acho que teve uns 10 jogos de invencibilidade, se não me engano, venceu algumas partidas, né? Mas sempre muito exposto, depois que ele chega e dá uma melhorada no meio campo, nunca passou para o próximo step, e eu diria até que foi se perdendo aquela consistência defensiva que a gente viu nos primeiros jogos ali, que parecia ser uma preocupação que ele tinha, né? Enfim, depois que ele foi demitido, saiu algumas notícias, né, de que ele mal treinava a equipe, era mais na conversa, era mais no vamos porra, né? Vocês estão jogando no Corinthians, né? Eu achei muito positivo, logo quando ele chegou, que teve aquele protesto que eu fui lá no CT Joaquim Grava lá, que ele foi falar com a torcida, enfim, tava todo mundo muito alvoroçado, ele conseguiu dar uma acalmada na torcida, enfim, é isso, vai Corinthians, né? Era o que tinha para fazer naquele momento, eu achei que ele foi muito bem. Mas na parte ali de técnico mesmo, foi ficando cada vez mais insustentável, né? E assim, depois de ser eliminado na Copa do Brasil, da forma como foi pro São Paulo, sendo atropelado no Morumbi, mesmo a gente ter sido prejudicado pela arbitragem com o gol de mão do Lucas, e depois sido amassado pelo Estudiantes, mesmo com essa classificação, tava um sentimento muito ruim do corintiano, né? De que a qualquer momento poderia dar uma desgraça, a gente ser goleado, né? Pelo menos eu ficava com isso na cabeça. Eu dei azar acho que esse foi o ano que eu fui mais vezes na Neoquímica Arena, né? E eu peguei praticamente toda a passagem do Vanderlei Luxemburgo, né? Além de ter tido muitos empates na arena, muitos jogos ruins, né? Que você não sentia controle nenhum do Corinthians nos seus mandos, né, cara? Enfim. E o Luxemburgo também, ele teve... Eu acho que ele tem bastante mérito, cara, em achar alguns jogadores da base. Ele deu oportunidade pro Juan, que até teve um momento positivo nesse ano de 2023, ali num Corinthians ali que tava em frangalhos, né? O Moscardo, que, pô, é dedo do Luxemburgo. Eu nunca ouvi falar desse moleque na base. O Luxemburgo viu ele, trouxe... no primeiro jogo que a gente estava sendo eliminado da Libertadores lá, que a gente venceu por 3-0, já estava eliminado, aliás, né, contra o Liverpool, que estava só molecada, ele entra no meio do jogo, a gente já viu que o menino é diferente, grandão, camisa 5, que a gente não tinha, né, no elenco do Corinthians. Então, assim, ele deu mais minutos pro Wesley, que foi interessante. O VP já tinha dado oportunidade para ele ano passado, o Lázaro também deu algumas quando ele também assumiu o Corinthians, mas só na mão do Luxemburgo o Wesley teve partidas como titular, teve mais chances, né? Então, assim, o próprio Biro também, para a questão da base, eu acho que o Luxemburgo foi bastante importante, tá ligado? O Murilo, se não me engano, acho que foi o Lázaro que lançou ele, né? Ou foi o Cuca, não lembro. Acho que foi o Lázaro. O Lázaro acho que bota ele no final de algum jogo aí que alguém se machuca, ou vai expulso, não lembro. Depois o Cuca já, chegando no Corinthians, já bota ele pra jogar de titular, né? E aí ele se mantém, né? Mas enfim, o Luxemburgo teve bastante mérito nisso. Mas enfim, além das partidas decisivas muito ruins do Corinthians, né, na mão do Luxemburgo, as coletivas do Luxemburgo também, né? Em algum ponto foi até engraçado, mas depois a gente viu que o cara tava, não sei, fora de sintonia também, né? Às vezes... E assim, cara, me parecia que ele fazia um personagem de brigar com os repórteres, com a mídia, né? E porque teve algumas vezes que ele abaixou um pouco mais a bola e você vê que o cara não era um completo idiota, ele manjava de futebol. Aliás, é um puta campeão aqui no futebol brasileiro, né? Mas enfim, me parecia muitas vezes deslocado da realidade do Luxemburgo, né? E depois chegou o Mano Menezes. O Mano Menezes é um dos técnicos que eu mais gosto, tá, pessoal? Eu sou um cara mais da linha defensiva, sempre gostei de times que são consistentes defensivamente, de que pensam primeiro lá atrás para poder formular lá na frente.
Achei errada a forma como o Duílio conduziu a chegada do Mano Menezes, né, no meio de uma eliminatória, contrato de 2 anos, né? Assim, eu gosto da ideia de ter o Mano Menezes por 2 anos, caso dê tudo certo. Mas eu acho que é perigoso, porque é trocar de presidente, né? E sei lá, eu fico com o negócio na cabeça, tipo assim, cara, na primeira instabilidade que o Mano Menezes tiver, o Augusto vai querer mandar embora, porque não é um nome que ele que trouxe, tá ligado? Eu sei que essas coisas influenciam muito em clubes de futebol, né? Então eu fico preocupado com isso, mas ao mesmo tempo o Mano Menezes chegou e eu acho que é o nome ideal para conduzir uma reformulação do elenco. Ele tem estofo, ele é o cara que dá a cara a tapa, né? Que tem moral ali para poder peitar os jogadores, enfim. E graças a essa consistência defensiva, por incrível que pareça, o Corinthians conseguiu algumas vitórias importantíssimas fora de casa, né? Que a gente estava indo muito mal por ter essa consistência defensiva, né? Contra Vasco, Grêmio, Cuiabá. Contra o Vasco nem tanto, né? A gente foi muito mal defensivamente, mas conseguiu ir bem no ataque, né? Então, mas assim, sofremos bastante jogando em casa, né? Eu não consigo me lembrar agora se o Mano Menezes ganhou dentro de casa. Ganhou, acho que ganhou do Furacão, né? Porque ele teve muitos empates e no final teve derrotas, né? Empatou com o Flamengo em casa, né? Empatou com o América Mineiro, empatou com o Santos, empatou com o Galo. Eu só me lembro de vencer o Furacão, acho, dentro de casa. Eu tava sofrendo muito, né? Perdeu do Bahia, perdeu do Internacional, né? Mas, enfim, também, assim, uma coisa que eu achei positiva do Mano Menezes foi que ele identificou o mesmo problema que o Cuca identificou lá atrás, né? Da falta de junção, né? Do time estar mais perto, de estar mais compactado, né? É uma coisa que o Corinthians, desde a fundação, como eu disse no começo do vídeo, na mão do Fernando Lázaro, não foi uma vertente muito bem consolidada, né? O time está bem coeso, né? Alguns técnicos, né? Inclusive o Luxemburgo, né? O VP também falou em algum momento, o Thiago Nunes falou em algum momento também, o Wagner Mancini, né? Que o time do Corinthians não tinha características de intensidade, né? E eu não sei se é característica, não sei se foi o time ser mais envelhecido, esse time do Corinthians, né? Com muitos jogadores acima até dos 33 anos de idade na equipe titular, né? Enfim, alguns jogadores com problema com peso, como o Fagner mesmo, que foi até dedado ali, né? Tomou... O Luxemburgo confessou ali que o Fagner perdeu 3 quilos durante a estadia dele, o que é horrível, né? Porque ele estava 3 quilos mais gordo do que o necessário, um jogador de futebol. Então, assim, tem muitas coisas que culminaram nessa falta de compactação do Corinthians, né? Dessa falta de competitividade. Característica dos atletas, idade dos atletas, formatação do elenco, tempo perdido na fundação desse time de 2023 com o Fernando Lázaro, que era um técnico de primeira passagem, né? De primeira viagem. Enfim, muitas trocas de técnico, né? Então o Mano Menezes chegou já identificando isso, né? Enfim, já meio que deu aval aí para mandar alguns jogadores embora, como o Renato Augusto, o Gil, o Juliano, né? Que a gente já tem essa informação. Então, agora ver quem vai chegar, né? Nas mãos aí do Augusto. Minha única preocupação é a primeira instabilidade do Mano Menezes. Tomara que não, mas me parece que ele pode ser descartado, cara, na primeira instabilidade por não ser um técnico da nova diretoria. Isso acontece em vários clubes, então não me surpreenderia se também acontecesse no Corinthians. Claro que o Mano Menezes tem culpa no 5-1 pro Bahia, isso é inadmissível. Todo mundo que estava comandando o Corinthians aquele dia, estava vestindo a camisa do Corinthians, estava no corpo diretivo do Corinthians, todo mundo tem culpa e merece dar explicações, merece ser cobrado, né? Inclusive o Mano Menezes entendeu bem isso, né? Porque não pode ficar tomando só 5-1 de ninguém, principalmente dentro de casa, com a torcida ali que, enfim, fez a parte dela durante o ano todo, né? Mas é isso, rapaziada. Eu acho que é basicamente isso, as análises dos técnicos que passaram no Corinthians. Eu acho que aqui dá para entender muito bem, né? Fazendo a junção ali de quem tomou as decisões, mas porque o Corinthians teve um ano tão mal, né? Acho que fica mais do que jogador A ou B, foram as decisões na comissão técnica ali que pautaram esse ano terrível do Corinthians, né? Desde a fundação desse time para 23. É isso, rapaziada. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e vai Corinthians!